Vamos analisar agora a questão da Carla Zambelli. Carla Zambelli, que agora tem um processo na CCJ. Como você tem visto todo esse processo em relação a Carla Zambelli? E na sua avaliação, fortalece ou enfraquece ela todo esse movimento em relação a Alexandre de Moraes, com Jair Bolsonaro, os questionamentos da Suprema Corte? Você avalia que o Congresso Nacional pode, por meio de Carla Zambelli, dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal? Uribe, a Carla Zambelli foi também para fora do Brasil, obviamente, primeiro para tentar escapar da prisão que se aproximava, né? Afinal de contas, o recurso dela já estava prestes a ser negado e teria sido decretado ali o início do cumprimento da pena de 10 anos de prisão. E ela foi para fora do país também com esse objetivo de meio que replicar o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, denunciar os abusos de Alexandre de Moraes, que ela considera serem os abusos, né? Denunciar, então, essa perseguição que ela entende que está havendo por parte do judiciário brasileiro. Mas o que a gente viu foi praticamente ela submergindo nessa pauta, né? Ela ficou aí meio sumida, né? Deu algumas declarações por meio da defesa. Você trouxe várias informações aqui ao longo das últimas semanas, Uribe, mas não se vê dentro do Congresso Nacional, pelo menos pelo que eu pude apurar aqui com a percepção até dos ministros do STF, muito boa vontade com Carla Zambelli, né? Ela não é mais considerada uma prioridade dentro do Congresso Nacional e até dentro do próprio bolsonarismo. Se fala até, inclusive, que esse outro episódio pelo qual ela é acusada, o caso da perseguição com uma arma em punho depois de uma discussão política nas vésperas do segundo turno de 2022, isso pode ter interferido até numa derrota do então presidente na época, né, Jair Bolsonaro, que disputava então a reeleição e perdeu nas urnas no dia seguinte a esse episódio sobre a perseguição armada ali em São Paulo. Então, existe agora, indo para uma outra análise dentro desse cenário, Uribe, Tainá, sempre vem à tona uma discussão sobre de quem é a palavra final quando um parlamentar é condenado judicialmente à perda do mandato. E tem havido no Supremo interpretações diferentes ao longo dos últimos anos, né? Por exemplo, Paulo Maluf foi condenado à perda do mandato e aí o Congresso apenas fez uma declaração formal ali, ó, estamos cumprindo a decisão do Supremo, mandato cassado e fim de papo. Não teve votação, não teve CCJ, não teve nada disso. Foi apenas um cumprimento da decisão do Supremo. Agora, com Carla Zambelli, um outro rito está sendo adotado, né? Existe ali, teve uma abertura para Zambelli apresentar sua defesa, agora a CCJ vai ouvir a própria Carla Zambelli, conforme vinha trazendo o Pedro Moreira, e o STF acompanha isso com atenção. O STF entende que tem essa prerrogativa da palavra final, que caberia ao Congresso, na verdade, apenas decretar a perda do mandato de Zambelli, mas para não escalar ainda mais toda essa crise que a gente tem visto, né, e que já dura tantos meses e cada vez com um capítulo novo, estão só observando. Se a CCJ decidir manter o mandato de Zambelli, aí sim pode haver alguma decisão por parte do Supremo ou até uma judicialização por parte da base do governo, né, para que seja respeitada a decisão do STF. Agora, se a CCJ, né, se o Congresso Nacional, de fato, cassar o mandato da deputada Carla Zambelli, aí é o resultado que o Supremo quer, né, que o Supremo já colocou nessa decisão da condenação, e aí com isso se evita entrar nessa briga aí sobre, afinal de contas, a quem cabe, né, decretar a perda do mandato. O Congresso é óbvio que defende a sua palavra final, afinal de contas se trata de um mandato parlamentar, mas o Supremo entende que tem essa prerrogativa de decidir pela perda do mandato e que aí caberia ao Congresso apenas um ato formal de cumprimento dessa decisão. Vamos ver qual vai ser a boa vontade do Congresso em relação ao mandato da deputada que segue presa na Itália. Uribe, Tainá.